to or for? Do or very? Yet or still? Just or only? Como é que eu vou saber? Como eu vou diferenciar? Let's see! Hey guys, how are you? Welcome back to my channel! Yay! E aí pessoal, como vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma semana iluminada e que vocês estejam gostando bastante do conteúdo, porque eu tô me esforçando bastante para vocês gostarem. Primeira coisa que eu tenho que falar é, esse vídeo vai ser o primeiro de alguns, caso vocês gostem, que fazem comparações entre palavras com o mesmo significado, tipo de quando usar elas no inglês. E se vocês gostarem desse vídeo e quiserem outros nesse formato, só quero que bata 50 likes. E aí a gente consegue, beleza? Dando alguns avisos rápidos, todos os domingos e quintas a gente tem vídeo, tá? Tô me esforçando pra todo domingo e quinta a gente ter vídeo. Já às segundas e quartas a gente tem atividade lá no Instagram. Nas segundas-feiras, nos stories, vai ter fatos interessantes sobre países que falam a língua inglesa. Já nas quartas-feiras, sobre expressões comuns usadas em países que falam a língua inglesa. Gente, espero que vocês estejam gostando bastante do conteúdo. E pra isso, se inscreve no canal, curte, dá um joinha e comentem suas dúvidas, suas coisas, pra que eu possa melhorar a cada dia. Let's go back to the video. Então, hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre os certos advérbios, certo? Então, a gente vai começar agora com o to e o for. Qual é a diferença entre to e o for? Basicamente, eles significam a mesma coisa. Isso é óbvio. Só que como é que a gente vai saber quando usar qual? Falando bem superficialmente, o to a gente usa quando a gente tem um processo de troca. Por exemplo, I wrote a letter to you. Eu estou trocando cartas com você. Então, eu escrevi uma carta para você. Já quando a gente fala for, é quando eu estou fazendo alguma coisa em benefício da outra. Por exemplo, fazer por ela. Vamos dar esse por exemplo. Por exemplo, I wrote a letter for you. Em seu benefício, eu fiz essa carta. Eu não estou trocando cartas com você. Pode ter dois sentidos? Pode, depende do contexto. Por exemplo, eu posso ter escrito a carta para ela mandar para outra pessoa, ou eu posso ter escrito uma carta para você guardar. Então, o to a gente usa quando a gente está tendo esse processo de troca de bens. Já o for a gente usa quando tiver todo esse lance do benefício de você para outra pessoa, de outra pessoa para você, ou de duas pessoas alheias. Agora a gente vai falar sobre dois advérbios de modo, que são o yet e o still. Dentro, eles podem se confundir quando eles significam a mesma coisa. Seria, no caso, traduzindo literalmente, ainda. Só que o yet pode significar outras coisas. Quando eu uso yet na interrogativa, eu uso ele no sentido de already, de já ter acontecido. Por exemplo, have you seen her yet? Você já a viu? Estou perguntando se isso já aconteceu. Agora, se eu uso ele na negativa, eu uso um sentido diferente de ainda, diferente do still. Seria um ainda de, por exemplo, não chegou no já, vamos dizer assim. Haven't you seen her yet? Você ainda não a viu? É um ainda diferente, não é um ainda do still. Então, a Isa, qual é o ainda do still? O ainda do still é quando uma coisa começou no passado e continua até o presente, não tendo acabado. Já o ainda do yet é uma coisa que ou não acabou ou não aconteceu. Tem essa possibilidade de não ter acontecido. O haven't seen her yet fala que ele não viu. Não é uma coisa que começou antigamente e está continuando agora. Ele simplesmente não a viu. E quando eu uso o yet numa afirmativa, ele tem o sentido do still. Então, Isa, quando eu vou saber qual usar? Quando o yet tem o sentido do still, é muito comum eu usar ele no âmbito formal. Por exemplo, I have yet to see her. O que isso significa, Isa? Pelo amor de Deus, não me confunde mais. I have yet to see her significa que eu ainda tenho que vê-la. Mas é um sentido um pouco mais formal do uso dele. Já quando eu falo assim, I still have to see her, significa a mesma coisa no âmbito um pouco menos formal. Então, quando eles significam a mesma coisa, normalmente eu uso yet na forma have yet to, formal, e o still eu uso antes do verbo. He still haven't seen her. Só que toda regra tem uma exceção. A exceção é o seguinte: quando o verbo principal é um to be,
o still vem depois do verbo. Por exemplo, he is still dating her. Ele ainda está namorando ela. Então, o verbo to be, o still vem antes. Outro que a gente vai falar é o just or only. Qual é a diferença entre os dois, Isa? Pelo amor de Deus. Nada. Como assim? Eu não acredito que você me fez vir aqui assistir esse filme sabendo que não tem nenhuma diferença. Claro que tem diferença, né? Mas quando os dois significam a mesma coisa, eu apenas substituo. Por exemplo, I only have one drink. I just have one drink. Significa a mesma coisa. Mas o ponto é, o just pode ser usado em outros âmbitos. Já o only não. O only só pode ser usado aqui, sendo ele possivelmente substituído pelo just. Mas o just pode significar outras coisas. Uma delas é que algo acabou de acabar. Eu vou botar aqui em cima o vídeo do Present Perfect. Lembra que eu falei no Present Perfect que quando alguma coisa acabou de acabar, eu uso have just? Então, sempre que alguma coisa acabou de acabar, acabou de alguma coisa, eu falo just. I just finished eating. Eu acabei de jantar. Então, a última coisa que a gente tem que falar hoje é do to e o very. Qual é a diferença entre os dois? O to e o very significam os dois muito. Por exemplo, thank you very much. Muito obrigada. Mas qual é a diferença primordial e quando eu uso cada um? A diferença entre os dois é que mesmo os dois significando muito, o to é como se desse um ar de desnecessário à coisa. Muito mais do que suficiente. Por exemplo, she put too much sugar. Ela botou açúcar demais. Ela botou muito mais do que o suficiente e ficou doce demais. Agora você falar, she has a very long hair. O que isso significa? Significa ter um cabelo bastante grande. Mas é mais do que suficiente? Claro que não. Não tem isso de tamanho de cabelo suficiente, não é? Mas se ela falar assim, she has too much hair. Aí é diferente. Eu tô falando que a pessoa é cabeluda. Uma pessoa cabeluda passa na rua, she has too much hair. Claro que depende do ponto de vista, mas... Enfim, lembrando, o to a gente usa para algo que tem a ver uma troca e o for para o benefício meu ou de outra pessoa. O yet, a gente tem vários usos do yet, mas a gente diferencia yet and still quando significam a mesma coisa, quando a gente usa yet formalmente e still informalmente. Já o just and only, o just pode ter mais significados, mas caso o significado seja igual ao do only, são substituíveis. Já to e very, to dá um ar de desnecessário, de algo muito mais do que suficiente, exagerado, e o yet e o very apenas dá uma ideia de muito. Tranquilo, eu espero que tenha sido ótimo e bem esclarecedor. Qualquer coisa, curte aqui e comenta sua dúvida. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho, porque assim que o vídeo chegar, você vai ser notificado, tá? Porque senão o YouTube não vai entender que você gosta do assunto. Qualquer coisa, você comenta aqui, ok? E aí, pra gente fazer uma parte 2 desse estilo de vídeo, comentem, curtam aqui, 50 likes, ok? Thank you so much and have a great week. Bye bye.